Nem toda raiva é injustiça, mas nem toda indignação é consciência. Você já teve certeza absoluta de que estava defendendo o certo, mas, no fundo, estava defendendo seu ego? Já sentiu aquele fogo interno quando alguém erra, quando alguém pensa diferente, quando alguém não entende a verdade? Tiago também sentiu, e ele sentiu intensamente. Tiago era chamado de filho do trovão. Isso não é um detalhe poético, é um símbolo psicológico. Trovão é força, é barulho, é impacto, é presença intensa. Mas trovão também é explosão. E explosão nem sempre é direção. Tiago e seu irmão João, em determinado momento, pediram algo impressionante. Eles queriam que fogo descesse do céu para consumir uma cidade que rejeitou a mensagem. Perceba o que isso revela. Não era fraqueza, não era medo, era excesso de zelo, era indignação, era a convicção de que estavam certos. Mas Jesus os repreendeu. E aqui está algo profundo. Jesus não disse que estavam errados por sentir. Ele mostrou que estavam errados na forma. Tiago representa um arquétipo extremamente moderno, o espiritual indignado. Aquele que sente que precisa defender a verdade, que precisa corrigir o mundo, que precisa confrontar os inconscientes, que precisa reagir ao erro. Mas existe uma linha muito sutil entre zelo e agressividade, entre consciência e superioridade moral, entre defender valores e atacar pessoas. Tiago não era mal intencionado, ele era inflamado, e inflamação é energia sem direção. Hoje vemos isso o tempo todo. Discussões nas redes, espiritualidade agressiva, pessoas que falam de amor, mas atacam, que falam de consciência, mas julgam, que falam de evolução, mas excluem. Tiago é o arquétipo da verdade usada como arma, e isso é perigoso. Porque quando o ego se apropria da verdade, ele a transforma em ferramenta de controle. Você já percebeu como é fácil se sentir superior quando acorda? Quando você começa a entender conceitos mais profundos? Quando você percebe padrões que outros não veem? O risco é sutil. Você começa querendo expandir, mas pode terminar querendo corrigir. E correção forçada é ego disfarçado. A física quântica nos ensina que energia precisa de coerência para se sustentar. Energia sem coerência gera ruído. Tiago tinha energia, mas ainda precisava aprender coerência. Ele tinha paixão, mas precisava aprender maturidade. Ele tinha força, mas precisava aprender direção. Existe algo muito humano nisso. Quando descobrimos algo que faz sentido, queremos que todos vejam também. Quando entendemos um padrão, queremos que todos acordem. Quando percebemos incoerência, queremos confrontar. Mas consciência não é imposição, é presença. Jesus nunca forçou transformação. Ele expunha, mas não impunha. Tiago queria impor. E talvez você já tenha feito isso. Talvez tenha discutido para abrir os olhos de alguém. Talvez tenha sentido raiva do que considera ignorância. Talvez tenha confundido intensidade com maturidade. Tiago nos ensina que energia espiritual sem integração vira agressividade. E agressividade espiritual é uma das formas mais sofisticadas de ego. Porque parece nobre, parece justa, parece elevada, mas no fundo ainda busca controle. Tiago precisava aprender algo essencial. Nem toda rejeição precisa de reação. Nem toda discordância precisa de confronto. Nem toda ignorância precisa ser combatida. Às vezes, a consciência simplesmente segue, porque quando você reage com agressividade, você está preso ao que quer destruir, e prisão nunca é liberdade. Tiago representava fogo, mas fogo sem direção queima o que deveria iluminar. Existe um tipo de ego que é fácil de identificar. Ele é arrogante. Ele é explícito. Ele quer dominar. Mas existe um ego muito mais sofisticado. Ele fala de amor. Ele fala de consciência. Ele fala de verdade. E, ao mesmo tempo, julga. Tiago representa exatamente esse momento de transição. Ele já não estava no ego comum. Ele já havia deixado redes, trabalho, estrutura antiga, mas ainda carregava algo mais sutil,
o desejo de estar certo. E aqui está a verdade desconfortável. O ego não morre quando você desperta. Ele se refina. Ele começa a usar linguagem espiritual. Começa a usar moralidade. Começa a usar justiça. Tiago não queria poder político. Ele queria defender a verdade. Mas defender a verdade com agressividade é uma forma de violência psicológica, porque a agressividade nasce de ameaça. E quando você se sente ameaçado por alguém que pensa diferente, você ainda não está estável. A física quântica fala que sistemas instáveis reagem exageradamente a interferências. Sistemas coerentes absorvem e reorganizam. Tiago reagiu. Jesus absorveu. Essa é a diferença. Tiago queria responder à rejeição com fogo. Jesus respondeu com silêncio e continuidade, e isso revela maturidade estrutural. Quando alguém discorda de você hoje, qual é sua reação automática? Você quer convencer? Quer corrigir? Quer provar? Quer ganhar? Ou consegue permanecer estável? O arquétipo de Tiago é o da consciência que ainda se sente ameaçada. E toda vez que a consciência se sente ameaçada, é porque ainda há ego defendendo identidade. Tiago queria defender a mensagem, mas talvez estivesse defendendo sua própria identidade como portador da mensagem. E isso muda tudo. Quantas vezes você já confundiu ataque à sua ideia com ataque a você? Quantas vezes sentiu indignação não pela injustiça em si, mas porque sua visão foi rejeitada? Isso é profundamente humano, mas precisa ser integrado. A espiritualidade mal integrada cria pessoas inflamadas, pessoas que falam de amor com agressividade, que falam de luz com intolerância, que falam de consciência com superioridade. Tiago é o arquétipo da paixão que ainda não foi refinada. Ele tinha força, mas ainda não tinha serenidade. E serenidade é mais poderosa que explosão. A explosão impressiona, a serenidade transforma. Jesus não negou o fogo de Tiago, ele o direcionou. E isso é essencial. O objetivo não é apagar sua intensidade, é organizá-la, porque intensidade sem consciência vira destruição, mas intensidade com consciência vira liderança madura. Hoje vemos muita gente despertando, mas pouca gente estabilizando. Despertar gera energia, estabilizar gera sabedoria. Tiago estava no estágio da energia, ainda precisava aprender sabedoria. E sabedoria nasce quando você para de reagir ao mundo como ameaça. Existe um momento sutil em que você percebe. Você não precisa defender a verdade. A verdade se sustenta. Quando você precisa defendê-la agressivamente, talvez ainda esteja defendendo seu próprio lugar dentro dela. Isso é desconfortável, mas é libertador. Tiago representa o momento em que você percebe que seu fogo pode estar queimando mais do que iluminando. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Isso ajuda o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Existe uma diferença profunda entre intensidade e direção. Intensidade é energia bruta. Direção é energia consciente. Tiago tinha intensidade, mas ainda estava aprendendo direção. E essa é uma das transições mais difíceis no caminho da consciência. Porque intensidade dá sensação de poder. Ela faz você se sentir vivo. Faz você se sentir certo. Faz você se sentir forte. Mas força real não é volume, é estabilidade. Quando Tiago queria fogo do céu, ele estava reagindo à rejeição. Rejeição ativa algo muito primitivo. Ela toca identidade, toca pertencimento, toca valor. E quando identidade é tocada, o ego reage. Mesmo quando essa identidade é espiritual. Talvez principalmente quando é espiritual. Porque quando você se identifica com eu estou certo, qualquer discordância vira ameaça. Mas consciência madura não se sente ameaçada. Ela observa. Existe algo muito sofisticado no amadurecimento espiritual. No início, você descobre algo e quer espalhar, quer convencer, quer transformar o mundo. E há energia nisso. Mas há também ego escondido. Com o tempo, se você amadurece, percebe que cada um tem seu tempo, que consciência não se impõe, que transformação não acontece por confronto agressivo.
A física quântica mostra que coerência não se cria por força externa. Ela emerge quando o sistema está pronto. Você não força a coerência. Você cria condições. Tiago queria forçar. Jesus criava condições. Essa diferença é tudo. Quando você discute para ganhar, você está forçando. Quando você permanece estável e coerente, você está criando campo. E campo influencia mais do que confronto. Talvez você já tenha vivido essa mudança. Talvez já tenha sido aquela pessoa que queria convencer todo mundo, que queria provar que estava certo, que se irritava com ignorância, que sentia indignação quase moral. E talvez tenha percebido com o tempo que isso desgasta, que isso cansa, que isso cria conflito. Porque a agressividade espiritual é exaustiva. Ela exige constante vigilância, constante reação, constante combate. Mas consciência madura é leve. Ela não precisa lutar o tempo todo. Tiago precisou aprender que poder não é esmagar o erro, é permanecer íntegro diante dele. Integridade é silenciosa. Ela não grita, ela não impõe, ela sustenta. O fogo de Tiago precisava virar luz. Fogo que destrói é impulsivo. Luz que ilumina é consciente. Existe algo muito importante aqui. A indignação não é errada. Ela revela sensibilidade. Mas se não for integrada, ela vira agressividade. E agressividade sempre nasce do medo. Medo de perder controle. Medo de perder influência. Medo de ser ignorado. Medo de não ser relevante. Quando você sente raiva em nome da verdade, pergunte-se: estou defendendo a verdade ou minha necessidade de estar certo? Essa pergunta transforma, porque ela tira você da reação automática e coloca você na observação consciente. Tiago representa o estágio em que a energia é forte, mas ainda precisa refinamento. E refinamento espiritual é um processo. Não é instantâneo. Você não deixa de reagir do dia para a noite, mas começa a perceber a reação. E esse já é o início da maturidade. A física quântica ensina que observação altera comportamento do sistema. Quando você observa sua própria indignação, ela começa a perder força automática. Quando você observa sua necessidade de corrigir, ela começa a se reorganizar. Tiago não precisou perder intensidade, precisou aprender estabilidade. E estabilidade não é frieza, é lucidez. Existe um momento no caminho espiritual em que você precisa escolher: continuar reagindo ou começar a sustentar. Tiago representa esse ponto de virada. Ele não deixou de ter fogo. Ele deixou de ser governado por ele. E essa é a diferença entre intensidade imatura e consciência integrada. O mundo moderno está cheio de filhos do trovão, pessoas inflamadas, pessoas indignadas, pessoas que falam de justiça com agressividade, que falam de amor com raiva, que falam de consciência com superioridade. E muitas vezes isso nasce de algo genuíno: sensibilidade, percepção de incoerência, desejo de transformação. Mas quando essa energia não é refinada, ela vira confronto constante. E confronto constante é desgaste. A pergunta central do arquétipo de Tiago é: você quer estar certo ou quer estar consciente? Porque às vezes você pode estar certo e ainda assim estar inconsciente na forma. Jesus não negava a verdade, mas também não reagia à rejeição com violência. Ele mantinha centro. Tiago precisava aprender centro. E centro é diferente de reação. Centro é estabilidade interna. Centro é coerência emocional. Centro é maturidade energética. A física quântica fala que sistemas estáveis não são os mais fortes externamente, são os mais organizados internamente. Tiago tinha força, mas precisava organização. Você pode ter muita energia, muita visão, muita convicção, mas se não tiver organização interna, vai oscilar entre entusiasmo e confronto, entre paixão e explosão, entre luz e agressividade, e isso gera fragmentação. Transformar indignação em presença é o caminho. E como isso acontece na prática? Primeiro, observe seu impulso de corrigir. Toda vez que você sente necessidade de abrir os olhos de alguém, pare, respire. Pergunte-se:
Estou tentando ajudar ou estou tentando controlar? Segundo, aprenda a suportar discordância. A maturidade espiritual inclui tolerar que outros não vejam o que você vê, sem se sentir ameaçado, sem precisar impor. Terceiro, refine sua energia. Intensidade não precisa ser diminuída, precisa ser direcionada. Você pode usar sua indignação para agir com coerência. Criar projetos, criar conteúdo, criar transformação silenciosa, mas não precisa destruir o outro para sustentar sua visão. Tiago representa o estágio em que você aprende que força não é agressão, é estabilidade. Você não precisa baixar sua energia, precisa elevar sua consciência, porque consciência elevada não reage automaticamente. Ela escolhe, e escolher é poder. Tiago deixou de ser apenas trovão e se tornou direção. Ele amadureceu. E maturidade espiritual é silenciosa. Ela não precisa provar. Ela não precisa confrontar constantemente. Ela simplesmente sustenta. Talvez você esteja nesse estágio agora. Talvez esteja percebendo que sua energia precisa refinamento. Talvez esteja cansado de discutir. Talvez esteja percebendo que não precisa convencer para ser coerente. Isso é evolução. Evolução não é ficar mais intenso, é ficar mais estável. Tiago nos ensina que indignação pode ser combustível, mas se você não souber usá-la, ela vira incêndio. Se você souber direcioná-la, ela vira luz. A diferença está na consciência. Agora uma pergunta profunda para você. Seu fogo está iluminando ou queimando? Você está expandindo o campo ou criando conflito? Porque o verdadeiro poder não é fazer descer fogo do céu. É sustentar clareza no meio do caos. Se esse episódio fez você se reconhecer em algum ponto, se você percebeu que talvez sua indignação precise direção, então ele cumpriu seu papel. Curta, comente e compartilhe com alguém que vive intensidade, mas precisa maturidade. E se inscreva no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui não falamos apenas de história, falamos de arquétipos vivos dentro de você. Porque todo trovão pode virar luz, e toda energia pode virar consciência. Até o próximo arquétipo. Seguimos.